E aí, pessoal, hoje chamei como convidado aqui o Jairo, né, que ele é psiquiatra, e a gente vai abordar alguns temas que eu acho que são muito relevantes, principalmente nesse período pandêmico, que é sobre ansiedade, depressão, esses problemas neurológicos, psiquiátricos. E a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui, um bate-papo, eu acho que vai ser muito importante, porque eu, como nutricionista, o quadro, né, de problemas neurológicos, eles vêm crescendo muito, e a gente tem uma dependência muito grande de psicólogo, de psiquiatra, para fazer um conjunto ali para resolver o problema do paciente. Então, pode se apresentar um pouquinho para ele, Jairo. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Ju. Como a Ju falou, eu sou médico psiquiatra. A gente fez mestrado junto, né? Defender, graças a Deus, agora. Com certeza. E foi uma experiência muito interessante. Eu agradeço demais o convite, né? E vamos lá, então. Jairo, por que eu fiz o convite aqui para você? Eu acho que, assim, esse período... A ansiedade, antigamente, ela não era muito conversada, né? Há 10 anos atrás, quando você pega pra falar de ansiedade e depressão, eram coisas muito assim, essa pessoa tá maluca, ela tá com demência, igual o Alzheimer, ela era, né? E aí, o que eu vejo hoje? Hoje a ansiedade e a depressão, ela consegue ser conversada, ela consegue ser debatida. Eu me lembro, até falei bem assim hoje com os meninos, que eu ia até falar sobre isso. Há 10 anos atrás, eu falo que o profissional, ele automaticamente, quando ele passa por um problema, ele se torna melhor para curar alguém, né? Há 10 anos atrás, quando eu era adolescente e tudo mais, eu tinha muito problema de ansiedade, já tive problemas assim, iniciando depressão, e tudo isso por questões vinculadas à nutrição. Tanto que quando eu tive esses picos assim de ansiedade e depressão no passado, eu fui no neurologista e ele virou pra mim e falou bem assim: Ju, enquanto você não mudar seu estilo de vida, eu não vou te passar remédio. Você não vai se curar se você não mudar sua alimentação. Porque eu fazia jejum prolongado, aí tomava uma Coca-Cola meio-dia, comia um salgado e a ansiedade só aumentando, depressão só aumentando. E ele falou bem assim: você não é digna de tomar medicamento se você não mudar seu estilo de vida, não vou te passar nada. Aí passou um Pasalix, né? Que é um floral naquela época. E aí a ansiedade, eu não conseguia conversar sobre isso com ninguém no passado, porque eu pensava bem assim: gente, o que é isso que eu tô sentindo? Não era algo comum como é hoje, né? Tô com sintoma depressivo, mas o que é isso? Não sei. E aí a gente tinha vergonha de conversar aquilo com o outro, porque eu não sabia o que o outro iria julgar. E aí hoje a ansiedade, ela é muito falada. Hoje está comum. O que você tem? Ansiedade. As pessoas conseguem diagnosticar. Por quê? Tá sentindo sudorese, coração palpitando, né? Fadigas. Como eu já passei muito por isso, eu sei falar assim com o paciente o que ele tem. Tem profissional que não passou e é difícil ele fazer esse diagnóstico, né? E aí o paciente não consegue nem conversar, porque ele não sabe. Você nunca passou por isso, você não consegue conversar com o paciente sobre. Então, assim, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre você, sobre hoje, atualmente. Como que esse tema ele é muito mais aberto para ser falado e como que a gente precisa buscar ajuda. Porque eu acho que a ansiedade, ela é um pé ali na depressão. As coisas andam juntas, né? Então, assim, o mundo, ele tá muito acelerado. Então, hoje a ansiedade, a gente consegue diagnosticar quem é ansioso, quem é depressivo, quem tem síndrome do pânico, quem tem toque, quem tem qualquer tipo de transtorno de borderline, né, que é muito comum. E eu queria que você falasse um pouquinho hoje assim sobre ansiedade, depressão, como que vem crescendo no dia a dia. Você falou, é perfeito, né? A gente hoje tem, claro que ainda não é o ideal, mas a gente hoje tem muito menos estigma do que tinha 15, 20 anos, até mais tempo. As pessoas, a sociedade, não só no Brasil, como no mundo ocidental como um todo, vincula você ter um sintoma ansioso, você sofrer de um transtorno de ansiedade, você ter um processo depressivo, isso é muito vinculado à fraqueza. Fraqueza de caráter, fraqueza moral, fraqueza espiritual. As pessoas, elas linkam muito aquilo que está ocorrendo na esfera mental com questões que fogem da parte biológica. Sim. Com o avanço da neurociência, principalmente nos últimos 30 anos, a gente começou a identificar as áreas cerebrais em que ocorrem essas alterações que levam as pessoas a terem determinado transtorno mental. À medida que a gente vai descobrindo onde é que ocorre, qual que é a fisiopatologia, o estigma ele vai sendo quebrado. Então a gente para de pensar como uma situação moral, espiritual, etc., e passa a pensar no biológico.
Claro que esse processo ele é de longo prazo, ele não ocorre do dia para a noite. Então a gente realmente percebe que ao longo dos últimos anos o estigma tem caído, mas ainda ele é grande. E isso acaba gerando um problema, porque muitas pessoas que sofrem com esses transtornos acabam demorando muito para fazer um tratamento, demoram muito, por exemplo, a procurar um psicólogo, a procurar um médico psiquiatra para poder, muitas vezes, fazer uso de uma medicação, fazer psicoterapia. Muitas vezes o próprio aconselhamento na mudança de estilo de vida acaba sendo feita tardiamente. Isso ainda ocorre. Existem dados que mostram que uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos mais comuns, né? Uhum. Ela demora entre o início dos sintomas, o início do transtorno, até a busca pelo tratamento, uma média de 10 anos. Isso é no mundo. Para ser diagnosticada ali? Para ela procurar o primeiro atendimento. Né? Então ela começa a ter todo o conjunto sindrômico, já daria para a gente fechar um diagnóstico. Transtorno de ansiedade generalizada, a gente precisa dos sintomas por 6 meses para fechar esse diagnóstico. E quando você fala de ansiedade assim generalizada, quais os sintomas mais comuns assim que o paciente sente com ansiedade? Então, qualquer transtorno de ansiedade, a gente fala que é um nome que a gente deu, até para poder entender, mas assim, falando de um modo mais leigo, ansiedade seria uma mistura de medo com preocupação. Então a pessoa ela tem todos os sintomas de medo, como se tivesse tomado um susto, se a gente estivesse andando, por exemplo, na rua à noite, aí vê uma imagem, um vulto, acha que pode ser um ladrão, às vezes é só mesmo uma lata de lixo. Sim. Então aqueles sintomas de medo, que é coração acelerado, pode dar aquela aceleração na respiração, a pessoa pode ter tremor, sudorese, tensão muscular, então dá aquele friozinho na barriga. Quando a gente tem a reação de medo, passou o estímulo, isso desaparece. No ansioso, isso vai permanecendo por mais tempo. A preocupação seria um componente mais mental da ansiedade. Então eu tenho, por exemplo, uma preocupação com um problema que vai ocorrer daqui a 3, 4 semanas, ou um evento, ou uma viagem, e junto com essa preocupação eu passo a ter o sintoma de medo associado. Não é aquela preocupação saudável no sentido da pessoa se preparar para um evento. Porque também se a gente não tivesse ansiedade, a gente não faria nada na vida. Não faria nada, né? Imagina aquela criança, aquele adolescente que tem uma prova daqui a 10 dias e aí ele, não se preocupa, vou deixar para estudar na hora, não estudo, tiro nota baixa. Então aquela preocupação de você se organizar, ela é completamente saudável, ela deve existir. A grande questão é que a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem uma preocupação, né? Ela tem um medo muito desproporcional ao evento. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem de avião daqui a 20 dias. Hoje ela já está pensando... Já está sofrendo. Pensa o que vai acontecer se o avião cair, se perder o voo, se atrasar. Pessoas que têm fobias específicas, né? Tem medo, por exemplo, de aranha. A aracnofobia, por exemplo, ela tem um medo muito desproporcional àquele evento ali. Tudo bem, tem algumas aranhas que são peçonhentas, mas a aranha é um bicho pequeno, a gente consegue matar uma aranha com facilidade, não é nada de outro, não é um monstro que a gente tem que enfrentar. Então, o transtorno de ansiedade, seja ele qual for, acaba tendo exatamente isso, uma preocupação, um medo desproporcional a um determinado evento, e isso gera uma série de prejuízos para a pessoa. Dependendo do transtorno de ansiedade, a situação específica muda. Então, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa passa a ter essa preocupação excessiva, esse medo, esses sintomas ruins, por eventos cotidianos. Qualquer coisa no dia a dia já altera, né? É a conta para pagar, é a crise econômica, é o desemprego aumentando, é preocupação com a segurança do filho, preocupação, né, de poder pagar as contas, preocupações cotidianas. Eu falo assim, no consultório, eu falo com o paciente, existe 2 tipos de ansiedade. A ansiedade comum, igual você mencionou, e a ansiedade doença. A partir do período que ela se torna doença, a gente tem que procurar ajuda para aquilo dali. Exatamente. E hoje em dia isso está muito mais exacerbado, mais alto esse índice de ansiedade, igual você falou, por coisas comuns. A pessoa está ansiosa
Porque, tudo bem, nesse período de pandemia as coisas se potencializaram. Igual, saiu um artigo falando que de 236 mil pessoas pós-pandemia, 12% vão sofrer problema neurológico e psiquiátrico, né? E aí, a partir do momento que a gente fala de ansiedade, a pessoa tem a ansiedade comum, né? Comum, eu falo que a ansiedade boa é aquela, tem uma festa, tô animada pra ir. Isso é uma ansiedade comum. A outra ansiedade doença é quando a pessoa passa a sofrer por aquilo que nem aconteceu ainda, né? Por eventos pequenos, às vezes. Tem uma conta para pagar no final do mês, já estou sofrendo por isso. Será que vai dar certo o meu trabalho? Será que vai dar certo? E isso em consultório me afeta muito. Por quê? A pessoa, ela começa um tratamento principalmente para emagrecimento. Ela já está pensando daqui 30 dias se ela vai conseguir ter resultado. E a partir do momento que ela não tem resultado, ela gera uma frustração. E aquilo vai piorando a situação dela, piorando. E aí eu falo, mas por que você é ansioso? Porque as pessoas falam bem assim, mas ansiedade não tem motivo. Ansiedade tem motivo. Nem que seja num período atrás, na fase infantil, que está se dando agora, ou atualmente, alguma coisa está acontecendo. Então, a ansiedade, ela tem um motivo. E a gente tem que procurar entender o que está acontecendo. Porque senão a gente não vai conseguir chegar no resultado final. Isso me atrapalha muito em consultório, né? E a pessoa precisa o quê? Aceitar ajuda. Principalmente psicólogo e psiquiatra, né? Porque a pessoa tem uma doença. Esse que é o ponto fundamental. Ter uma ansiedade não é uma coisa mágica. Não é uma questão de personalidade. É uma doença. E como qualquer doença, ela tem todo o componente biológico de adoecimento. Então, a pessoa ansiosa, ela, a rigor, tem o cérebro inflamado. Como é que você vai, por exemplo, tratar uma outra doença, que às vezes é uma obesidade, é uma síndrome metabólica, é um sobrepeso que vai gerar no futuro esse tipo de doença, se a pessoa tem uma outra doença não tratada? Esse que é o ponto. A gente tem que começar a entender que a ansiedade é um cérebro que não funciona direito. As áreas relacionadas à preocupação, medo, amígdala, hipocampo, giro parahipocampo, elas estão funcionando demais. Você pode ter um fator futuro que desencadeia esses disparos neuronais. Às vezes nem tem um fator desencadeante, a pessoa tem um ataque de pânico, não tem um fator específico. Essas áreas disparam automaticamente. Você falou a verdade. Ninguém adoece do nada, ninguém fica hipertenso da noite para o dia, ninguém fica diabético da noite para o dia. Você tem uma série de componentes que precisam existir para que você tenha um adoecimento. Então, por exemplo, você tem que ter um genoma, uma genética que permita esse adoecimento. Só isso não é suficiente, você tem uma série de outros fatores, vida estressante, que tá muito alimentação repleta de toxina, agente pró-inflamatório, radical livre, traumas que ocorrem ao longo da nossa vida. Quanto mais cedo o trauma na vida, pior é a evolução, mais você vai ter fator de risco para desenvolver depressão, ansiedade, transtornos mentais, como no geral, exceto aqueles de neurodesenvolvimento. Sim. Então isso é verdade. A pessoa que quer, por exemplo, perder peso, ela quer ter na realidade uma vida saudável. Ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter saúde. E é lógico que a estética, ela entra nisso também. Influencia muito esse quadro ansioso. E outra coisa, a gente muitas vezes tem um estigma grande com a questão de estética, mas estética é saúde também. A pessoa que... Alguma coisa puxa outra, né? É lógico, se você ter uma boa condição socioeconômica, você ter preocupar com a sua estética, isso faz você ter uma qualidade de vida. Ninguém gosta de ter sobrepeso, ninguém gosta de ser obeso. Isso precisa de tratamento, mas é um adoecimento. Agora, não adianta as pessoas acharem que existe milagre para a situação. Quando você pega, por exemplo, alguém que quer emagrecer 15, 20, 30 quilos e tem ansiedade, você tem uma outra doença que concorre, uma outra doença que tem como sintomas sobrepeso. Pessoa ansiosa, ela tenta descarregar essa energia em alguma coisa. E aí, eu sempre menciono no consultório assim, você chegou aqui com duas doenças de base, obesidade, que as pessoas hoje em dia elas precisam aceitar que a obesidade também é uma doença, e vem com ansiedade. Então, eu como nutricionista, eu tenho como profissional da saúde trilhar o seu caminho, mas trilhar, você que vai trilhar, né, no caso, mas eu vou desenhar o caminho. E aí, nesse caminho, eu sozinha não vou conseguir te curar. Por quê? Você tem problema,
psiquiátrico, então relacionado à ansiedade, depressão. Então eu vou ter que te orientar para um psicólogo, para um psiquiatra. Você vai precisar introduzir atividade física e você vai começar a fazer a dieta. Então, se você pegar com diagnóstico de ansiedade e depressão e começar a fazer uma dieta, você não vai conseguir executar, porque você já vai querer finalizar aquela dieta ali sem mal iniciar, né? Então, eu falo que a gente tem que tratar esse tríade, né, Jairo? Psicologia, trabalho mental, a gente tem que trabalhar essa parte espiritual, igual você mencionou, e a gente tem que trabalhar também essa parte física. E aí a gente entra com questão da estética. Eu falo que estética ela é muito vinculada à saúde, sim, principalmente saúde mental. E aí chega no consultório, os pacientes mais ansiosos são aqueles que não têm uma boa aceitação corpórea, não gostam de si mesmo. Isso gera uma ansiedade. Então, a partir do momento que eu falo que eu curo a saúde dele ali, falo bem assim, ó, você vai precisar melhorar e perder esse peso, então automaticamente isso vai induzir a você emagrecer, né? E se aceitar, então você vai ficar bem nesses dois parâmetros, saúde e bem-estar. Só que aí você entrou num assunto muito importante que é, eu oriento para o psiquiatra, tudo bem, vai fazer uso de medicação. Só que o paciente, ele precisa aceitar que ele está doente, ele precisa fazer o acompanhamento e automaticamente, se ele não se curar daquele problema ali, ele não vai conseguir fazer minha dieta. E aí vai virando uma bola de neve, né? E aí eu sempre falo bem assim, não adianta se automedicar, né, tomar medicação, se vocês não fazem o por onde sair da medicação. A medicação ela deve existir por um período. Você não tem que tomar medicação para o resto da sua vida. Então esse é o objetivo aqui do consultório também. Tudo bem, tá precisando de medicação? Tem que tomar medicação. Não é vergonha tomar medicamento, igual as pessoas antigamente falavam. Só que você tem que buscar orientações para sair dessa medicação. E como que seria? Aí vem a parte, né, de alimentação, uma alimentação totalmente inflamatória que as pessoas têm, né? Aí vem a questão de atividade física que tem que ser introduzida, vem a questão de ciclo circadiano que as pessoas erram muito hoje. O que é ciclo circadiano? As pessoas têm que ter horário para tomar café da manhã, horário para almoçar. Você observa que as pessoas elas almoçam assim, ó, toma café da manhã, não fala nem oi com o marido, não fala oi com a esposa, ninguém senta mais para fazer as refeições. Isso está induzindo muito no sistema ansioso das pessoas. A pessoa acorda, ela já tá ali atrasada, já vai pro trabalho, come qualquer coisa que tem no trabalho, tem um pão, tem um biscoito, já come, almoça em 5 minutos na frente do computador. Então, assim, o mundo, ele tá sem ciclo circadiano, ninguém tem horário para nada, né? A gente só tá no sistema ansioso. E aí vem a questão do sono também, as pessoas não dormem mais. E tudo isso vai o quê? Potencializando mais ainda a ansiedade. Então a pessoa não buscou nada para sair do medicamento. E ela fala, meu medicamento tá fazendo efeito. Não tá fazendo efeito ou você não tá buscando por onde, né, sair do medicamento. Espera coisas do tratamento medicamentoso que ele não vai trazer. Você falou perfeito. Quanto mais estresse a gente tem, isso não é só ser humano não, isso é qualquer animal. Quanto mais estresse, quanto mais estressado é aquele ser vivo, automaticamente, pelo estresse, pela situação aversiva, ele tende a buscar energia na comida. Então, você pega, por exemplo, animal que fica preso, por exemplo, dentro de apartamentos. Eles são muito estressados. Eles tendem a comer muito, você vê obesidade animal. Você não vê isso, por exemplo, no animal de fazenda. Tem atividade física? Tem, lógico que tem. Mas tem o estresse também. O ser humano é a mesma coisa. Nosso cérebro, ele tem um mecanismo de sobrevivência que são, assim, perfeitos. Se eu estou passando por uma situação estressante, eu vou buscar comer o máximo possível de alimento que tenha muita caloria para poder armazenar e sobreviver à aversão. E onde é que tem alimento com muita caloria? Gordura, refinado, carboidrato, e vai dali. Então a pessoa come, às vezes pequenas porções que tem caloria que, assim, equivalente a um prato de comida. Pega um hambúrguer desse aí de fast food, tem mais de 1000 calorias num hambúrguerzinho daquele. Então a pessoa come 1, 2, como é rápido de comer, porque ela tem que trabalhar. Então são pessoas que passam uma vida, né, de uma maneira estressada. Aí isso gera alteração do sono, que vai gerar mais estressor, alimentação mais estressor, sedentarismo mais estressor. Quando a gente fala da ansiedade, a gente está falando de um órgão-alvo, que é o cérebro. Mas isso pega todos os outros. Então não é incomum o diabético ser super ansioso, o hipertenso ser super ansioso. As coisas elas vão trabalhando em conjunto. Quando a gente usa um medicamento, a gente está trabalhando naquela estrutura, naquele neurônio, daquela área cerebral
que está envolvida nessa síndrome completa. Agora, não adianta a gente ter uma alergia, por exemplo, e manter o mofo ali. Vai continuar adoecendo. Tá, o remédio, ele vai amenizar o sofrimento daquela pessoa, só que se ela não fizer a mudança, ela vai precisar do remédio da vida. E é exatamente isso que acontece. As pessoas esperam milagres de remédio, quando na realidade isso não existe. E aí você espera muito de um tratamento, achando que aquele comprimido vai resolver todos os problemas da sua vida. Igual saiu em 1988 na Time, quando o Prozac foi lançado, chamado ali do medicamento da felicidade. Isso não existe. Isso não existe. Você precisa tratar o medicamento? Muitas vezes precisa. Mas não é só isso. Se você não muda nada na vida, você continua tendo vida horrorosa, realmente o remédio, você vai manter o remédio o resto da vida, ele vai te ajudar? Vai, ele vai amenizar o problema. Mas lembra, você tem 10 fatores que geram o adoecimento, você vai agir em um deles. É verdade, você de 10 passa a ter 9, você melhorou, mas você continua mal. Sim. Esse que é o ponto que as pessoas não conseguem entender. E eu falo que esse ato de comer compulsivamente, ele é para suprimir dor, né? E a dor existe. E aí, a partir do momento que você leva o alimento para suprimir dor, vai gerando obesidade. Ou seja, estou com problema na família, eu vou comer. Estou com problema no meu relacionamento, vou comer. A comida, ela é tanto para tristeza quanto para alegria, sim, hoje em dia. Então, a pessoa ela precisa diagnosticar qual a dor dela para ela não ficar encobrindo de alimentos ali, porque são alimentos mais palatáveis, né? Ela não vai querer comer um prato de carne com brócolis, ela vai querer comer um chocolate, vai querer comer um hambúrguer. Isso são alimentos que vão aumentar a serotonina, noradrenalina, vão gerar prazer. Só que aquele prazer é momentâneo, né? Aí depois eu falo que ela tá buscando outro problema, porque ela come para suprimir um prazer. Aí ela ganha peso. Esse ganho de peso gera mais ansiedade. Aí ela vai comer de novo porque ela tá ansiosa. E o ciclo vicioso não para. Eu falo, vocês têm que cortar isso com acompanhamento, desde que seja um acompanhamento nutricional, psicológico, psiquiátrico. Então, assim, e o que eu noto muito hoje em dia, Jairo? Muita prescrição de medicamento, igual a gente estava conversando, de forma errônea, né? Muito. A gente tá o quê? Paciente que está com diagnóstico de ansiedade tomando de manhã, olha o que chega no consultório, paciente de manhã cedo tomando venlafaxina, à noite tomando sertralina e caso desse pico de ansiedade tomando Rivotril para amenizar a situação. Então assim, observa, igual a gente estava falando, como que um paciente que está com quadro ansioso só fica se entupindo de medicamento? Isso não vai, isso não tem lógica. Tá, mas ele está utilizando fármacos que estão induzindo mais ainda, igual crise serotoninérgica, que igual você falou que pode acontecer. Tá tomando medicamento de forma errônea, por isso que tem que procurar um profissional que vai auxiliar de forma certa. Mas o que ele está buscando ali para sair? Entendeu? Desse tanto de fármaco que ele está utilizando. Então, assim, eu acho que seria bom até a gente orientar também, que eu falo que quanto menos, melhor, né? E hoje a gente está crescendo muita autoprescrição de fármacos, assim, que o paciente às vezes ele nem precisa, só que tem aquele vínculo farmacêutico que a gente conversou, né? Para que o paciente vai tomar topiramato, Rivotril, tomar quetiapina? Tem gente tomando quetiapina para se acalmar no consultório junto com mais 3 fármacos. Então, assim, tá crescendo de uma forma exorbitante o uso de medicamento para cobrir algo que a pessoa, às vezes, ela consegue fazer uso de um só, mas ela tem que mudar a qualidade de vida dela, né? É uma prescrição, né? Quando você vê uma pessoa que está tomando 4, 5, 6 remédios diferentes, tem uma coisa errada. Tudo bem, tem casos, algumas doenças muito graves, transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo bem. Às vezes você precisa lançar mão de muitos medicamentos para um complementando o outro, mas isso é exceção. A regra é você escolher um tratamento, primeiro, fazer um bom diagnóstico. O tratamento tem que ser bem feito. Segundo, com o diagnóstico, aí sim, precisa de remédio? Vamos escolher um remédio que resolva o problema. Existe hoje uma quantidade tão grande de remédio que a gente consegue escolher poucos medicamentos para que a pessoa melhore ali. O grande problema hoje é que as pessoas com ansiedade, às vezes, igual você falou, elas têm um sobrepeso, por exemplo, descontam na comida, aquele monte de coisa. Então elas muitas vezes vão em profissionais que não são, por exemplo, médicos psiquiatras. Ou vai, por exemplo, numa outra especialidade, vai no cardiologista, vai
no endocrinologista e leva essa demanda de ansiedade e o colega prescreve. E tudo é ansiedade, né? Só que o grande ponto é, o sintoma ansioso nem sempre é doença, como a gente falou, nem sempre a ansiedade precisa ser medicada, o tratamento pode ser diferente. E aquela questão, são colegas que dominam a especialidade deles, mas não dominam a psiquiatria, não dominam a psicofarmacologia, não dominam a fisiopatologia dessas doenças. Então, o que a gente observa? Muita prescrição inadequada, com subdose, uma mistura de medicamentos, né, como a gente falou, com mecanismo de atuação igual, diferente. Ou que não tem nada a ver com aquela situação. A gente vê, por exemplo, pessoas que chegam no consultório, principalmente da endocrinologia, na nutrologia, e chega com uma demanda de ansiedade, o colega muitas vezes prescreve uma bupropiona. Bupropiona é antidepressivo. Se a pessoa ansiosa utiliza bupropiona sem ter um controle dessa ansiedade antes, ela piora. Piora o quadro. E aí, em vez dela emagrecer, ela vai engordar, porque vai piorar a ansiedade dela. Então, cria-se aquele conhecimento muito raso, o bupropiona emagrece. Então, vou usar bupropiona em todo paciente ansioso que tem sobrepeso. Só que essa regra não funciona, porque é o conhecimento raso da situação. E isso, quando as pessoas ainda não procuram um profissional, achando que ele tem uma determinada especialidade, quando a gente vai ver, ele não tem titulação, ele não é habilitado. Hoje é muito fácil ver se o profissional tem ou não tem título de especialista. É só entrar na internet, no site do CRM, pode colocar o nome do profissional, pode colocar o CRM, isso de qualquer estado do Brasil. E assim, Jair, você sabia que a prescrição de vocês induz muito no nosso tratamento, né? Igual, a maioria das pessoas, hoje em dia é tudo de ansiedade, só que hoje tem transtornos de personalidade, hoje tem, igual eu falei, tem borderline, a pessoa às vezes tem toque, a pessoa às vezes ela é depressiva, ela não é ansiosa, às vezes a pessoa tem autismo, então assim, isso tem que ser diagnosticado com um médico, só que hoje, igual você falou, a pessoa vai e procura uma pessoa que ela não é especializada e aí faz um tratamento totalmente ao inverso do planejado, e aí isso cai muito na nutrição também. Por quê? Se o paciente está altamente dopado, ele não vai conseguir executar funções mínimas do cotidiano, ele não vai conseguir fazer dieta, ele não vai conseguir fazer atividade física, porque ele vai estar prostrado, ele não vai conseguir dormir bem. Então, todo medicamento, ele induz. Chega paciente em altas doses de medicação no consultório que eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer esse paciente fazer dieta? Ele não vai fazer. E aí, o que eu falo? Gente, tem muito paciente para você falando bem assim, eu acho que você tem que rever sua medicação antes mesmo de você começar uma dieta. Porque não adianta começar a dieta se está tomando medicação errada, não vai. E aí, hoje em dia, está muito comum também essa questão de problemas hormonais, né? Declínio hormonal. Às vezes o paciente na menopausa acha que está depressivo, só que não está depressivo. Ele tem que fazer reposição hormonal, progesterona, estradiol, testosterona. E aí, tudo hoje é remédio, né? Não, então eu tô depressivo. Mas você não tá depressivo, você tá com um problema hormonal. Então o seu caso não é psiquiátrico. O sintoma depressivo não necessariamente é um transtorno depressivo. Você pode, é o que você falou, você pode ter síndromes depressivas de causas orgânicas, hipotiroidismo, hipogonadismo. Hipogonadismo, muito em consultório. Aí cabe ao médico psiquiatra, e isso que é o grande diferencial. Quando as pessoas têm esses sintomas, elas pensam automaticamente, igual você falou, eu tenho depressão. Realmente, você tem uma síndrome depressiva, mas toda pessoa com transtorno depressivo, realmente ela tem uma síndrome depressiva, mas nem toda síndrome depressiva é um transtorno. Você pode ter a síndrome depressiva de causa orgânica. Então você tem o hipotiroidismo que vai te gerar tristeza, perda de prazer, alteração do sono, ganho de peso, tudo. Ela está depressiva, ela não é depressiva, né? Faz parte de uma outra doença. Se a gente utilizar um antidepressivo, pode ser que ajude? Pode amenizar o sintoma. Mas é outra doença. Se ela fazer reposição no hipotiroidismo de T3 ali, vai melhorar mais do que uma sertralina, né? Porque o tratamento é hormônio tiroidiano. Então, se você utiliza um antidepressivo na pessoa com hipotiroidismo, que tem essa síndrome, a gente, às vezes, né, a pessoa foi no médico, o médico não pediu nenhum exame, por exemplo, fez
o diagnóstico de depressão, né, de transtorno depressivo, entrou com antidepressivo, ela vai continuar doente. Vai amenizar um sintoma, mas o problema continua. Porque ela não é deprimida no sentido de um transtorno mental. Ela tem uma síndrome de origem hormonal. Sim. E isso serve para várias doenças. A gente falou da tireoide, mas isso pode funcionar também para gônada, hormônio sexual. Pode servir, por exemplo, autoimune também, muito comum. Muita doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide. E muitas vezes a doença reumática, né, a doença autoimune, inflamatória, ela vai gerar o sintoma também. Então as pessoas com lúpus, algumas se manifestam com síndromes depressivas, transtornos de humor. Mas quando você olha, o problema é inflamatório. Às vezes você nem trata com antidepressivo. Você trata a inflamação, a pessoa melhora. Câncer costuma fazer também síndromes depressivas. Às vezes a pessoa começa a perder peso, fica triste, sem energia, você começa a pensar, está deprimido. Às vezes ela está com carcinoma do intestino, por exemplo, um adenocarcinoma intestinal, por exemplo. Olha a situação, pode estar com câncer de estômago, pode estar com câncer de fígado. Isso tudo induz, igual você mencionou sobre o hipogonadismo, né, e a doença autoimune. Eu tenho alguns pacientes que estão com baixa produção testicular, com testosterona 180, que vai no psiquiatra para fazer o quê? Medicamento porque está depressivo, ou seja, aí começa a utilização, né, de Exdus, escitalopram, começa a sertralina, começa a Rivotril, só que ele não vai no médico especializado de hormônio para fazer repouso hormonal ou para ver porque que ele está com baixa produção testicular, e aí isso está induzindo depressão, só que ele não está depressivo ali de doença, ele tem que fazer repouso hormonal, é o causa da menopausa, é a causa igual a gente falou da autoimune, a autoimune ela induz igual estresse oxidante, né? Então, automaticamente, se induz estresse oxidante, a gente precisa reverter esse estresse. E aí, o estresse oxidante, ele também faz baixa produção hormonal. Aí, o paciente, ele entra em estado depressivo, às vezes, não porque ele está triste pela doença, sim porque ele tem uma sintomatologia ali, de forma, né, bioquímica, que está gerando aquela depressão. E aí, então, a gente tem que estudar o todo ali. Por que o paciente está... Igual o Covid. O Covid, ele causou tanto danos psicológicos por a pessoa ficar presa dentro de casa, né? Ela tá ansiosa porque ela ficou presa e tudo mais, mas gerou depressão também por quadro patológico, porque a doença aumenta muito o estresse oxidativo. Então é doença pela pessoa estar presa dentro de casa gerando ansiedade, e ela é doença automaticamente por estar gerando estresse oxidativo e a pessoa está gerando ansiedade e depressão. Então a gente tem que ver o ponto ali que a pessoa está errando, para ver se realmente ela é digna de prescrição farmacológica ou não. E isso é muito errado na prática, né, Jário? E quando a pessoa não procura um especialista, aí incorre exatamente nisso. Porque quando a gente pega uma síndrome depressiva, avalia a pessoa, a primeira coisa que tem que fazer é o diagnóstico. Eu posso fechar um diagnóstico de transtorno depressivo, desde que eu faça investigação para descartar as outras possibilidades. Então a gente, quando analisa a pessoa, a gente avalia, a gente pede exame, pede ultrassom, pede ressonância. Para descartar. Não é simples, a pessoa não vai chegar no consultório e ganhar um remédio. A gente vai ter que avaliar toda uma história clínica para ver se realmente, não, isso aqui é um transtorno depressivo, ou não, ela tem uma síndrome depressiva por uma outra doença. Então a gente faz diagnóstico diferencial, a gente investiga para saber que tipo de depressão que ela tem. Muitas vezes a pessoa que vai no médico que não é especialista, não tem experiência, não é um médico psiquiatra, às vezes chega ali, os exames estão normais, não, então é uma depressão, vou dar um antidepressivo. Essa pessoa pode ter um transtorno bipolar e está na fase depressiva. Se você dá um antidepressivo comum para essa pessoa, ela inverte o polo, ela entra em mania. Eu já ouvi falar muito sobre isso, é muito né? Comum. Falso diagnóstico, às vezes a pessoa tem bipolarismo, é tratada como depressão e o quadro dela só fica potencializando. Sim. É igual acontece com a borderline também, né? Sim, dependendo do diagnóstico, você tem medicações antidepressivas específicas. Estabilizadores de humor, eles são medicamentos que, ao mesmo tempo que eles ajudam na depressão, eles evitam que a pessoa entre em mania. Então, tem que ter muito cuidado quando procura um profissional. Porque se for um profissional que, infelizmente, tem acontecido muito, a pessoa às vezes não tem uma titulação e se diz especialista em determinada área e não é, e aí acaba fazendo esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer muito. Aí você, na realidade, fez um diagnóstico errado, medicou errado,
E por isso que a pessoa fez essa virada maníaca que a gente fala. Era uma depressão bipolar. Quando você inverte, você cria um problema assim enorme, porque a mania ela é tão ruim como a depressão. E sabe o que acontece muito também? A pessoa se auto-dar alta, né? Ah, tô bem, parei de tomar Tô bem. remédio, Aí vai, chega, aí ótimo. chega no consultório, tava tudo estabilizado. Sim. Aí não faz desmame de medicamento. Aí Aí fala, não, tava tudo bem, você tava bem porque você tava tomando medicamento. Sim, Se não tivesse tomando, você não estaria bem. E aí não faz desmame. Aí chega gatilho totalmente mental, chega no consultório com o dobro de peso e eu falo, o que aconteceu? Ah, tirei o medicamento que o psiquiatra tinha introduzido, mas não fiz desmame. E aí volta todo o histórico, às vezes pior, isso induzindo o aumento de peso novamente, aí a gente começa de novo o tratamento da fase inicial. Falo, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Quem dá alta é o nutricionista, quem dá alta é o psiquiatra, quem dá alta é o psicólogo. E a pessoa perde recurso, né? Ela perde todo aquele recurso que ela investiu no tratamento, né? Em consulta, remédio, suplemento, e perde todo o tempo ali. Por isso que eu sempre falo, né, com meus pacientes, começou o tratamento, a parte mais difícil é começar, vai até o final. O pior já passou. Já passou, né? Vai até o final, é muito mais econômico em tempo, em recurso financeiro, é muito melhor. E assim, Jairo, pra gente finalizar, eu sempre falo assim, o problema não é tomar, então, o medicamento. O problema é você permanecer tomando medicamento e não buscar estratégias para sair dele. Então, assim, busque, né, alternativas como atividade física, busque conversar, porque eu acho que isso é um erro da sociedade também, ela não expõe o que ela está sentindo, busque melhorar a alimentação, busque dormir melhor, busque tirar um tempo para você e desacelerar, busque, igual eu falei, se alimentar nos horários corretos, tirar um tempo ali de meia hora para almoçar com calma. Tomar café da manhã é fundamental. Hoje em dia a sociedade não toma café da manhã porque não tem tempo. Então, assim, esse ato de acelerar que a gente está vivendo, a gente quer tudo rápido, né? É o mal da sociedade hoje em dia. Então, assim, eu falo que, tudo bem, pode continuar tomando medicamento, desde que você faça estratégias para sair dele, quando é um diagnóstico mais tranquilo, né? A gente fala. Então, assim, eu falo que quando a medicina, a nutrição, elas se agregam, isso tudo acontece. Queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigado pelo Quer deixar uma frase aí pro pessoal, Jairo, sobre tudo, assim, nessa pandemia? Quiser falar alguma coisa? Meu conselho é sempre o seguinte, né? Se você tem um problema, não adianta varrer para debaixo do tapete, precisa ser resolvido. Então, quanto mais tempo a gente demora para resolver, pior fica o problema e pior de tudo, né? A gente não vive bem. Então, se você tem um problema, ansiedade, depressão, o que quer que seja, a gente tem tratamento, a gente consegue melhorar. Então procure tratamento. Não demore não, procure. Para você poder ter uma boa qualidade de vida. Ter um dia feliz, a vida é feita para isso, né? Encontro profissional também. Exatamente. Então procure um bom profissional, boa equipe, tratamento multidisciplinar. Mas não deixe de tratar. Esse é o recado fundamental.